Existem diversos personagens masculinos extremamente poderosos em JoJo, como Jotaro, Cars, Dio e Giorno, e que diferente de diversos outros animes por aí, o mesmo também pode ser dito sobre as personagens femininas, já que algumas são tão fortes quanto as que eu citei anteriormente. Mas antes... Oi, você pode me chamar de Hiro, e nesse momento eu queria fazer uma aposta com você. E relaxa, ela não vai estar valendo sua alma. Na verdade, ela é bem mais simples do que isso. Funciona assim. Eu faço um vídeo para fazer você procrastinar o máximo possível. E você, se gostar, aperta o botão vermelho e o de gostei aqui embaixo. Combinado? Então muito bem, vamos lá. Só lembrando aqui que esse vídeo pode ter spoilers da parte 2 até a parte 8 de JoJo. Já deixando claro aqui, essa lista ela vai do mais fraco ao mais forte. Mas também, nem quem sempre tá lá em cima sempre vai derrotar quem tá lá embaixo. Já que tem alguns personagens que estão aqui embaixo e talvez poderiam ganhar de quem tá lá em cima. Agora a primeira pergunta é, dentre os personagens femininos que não são completamente figurantes, qual é o mais fraco deles? E esse posto vai exatamente para a Carreira da parte 8. Essa personagem, ela tem um stand que se chama Love Love Deluxe, que basicamente tem o poder de crescer cabelo. A gente nunca vê ela em momento algum lutando, nem tendo nenhuma atribuição de dado físico ou coisa parecida, então a gente só pode concluir que ela só pode criar cabelo e nada mais. Em segundo lugar, a gente tem a Aya Tsuji da parte 4. O stand dela, Cinderela, tem o poder de trocar parte do corpo de outras pessoas, como se fosse tipo um banco de dados de um computador. Se a gente parar para analisar os status desse stand, em que a menor nota é a D e a melhor nota é a A gente percebe que a maioria das notas dela é C. E sendo que a pior de todas é para força com a letra D e a melhor de todas tem a letra A na precisão. Porém, a gente tem que considerar que esses status, na maioria das vezes, eles não são muito confiáveis. Então a gente também tem que analisar se ela já teve alguma espécie de combate, algo corpo a corpo, usando o poder para ferir alguém. No caso, ela nunca faz isso, ou pelo menos a gente nunca vê. Em terceiro lugar, a gente tem a Nena, essa personagem que detém um dos episódios mais chatos de JoJo inteiro. A Imperatriz é um stand bem fraco, já que ela nem sequer consegue destruir a luva do Joseph com seu soco, nem se libertar do Peach quando ela é presa, e ainda consegue ser estraçalhada pelo Hermit Purple, que é um stand muito fraco. Em quarto lugar, a gente tem a Dai Higashitaka da parte 8, e seu stand California King Badge. Esse stand não tem status nenhum, porém o seu poder de poder roubar as memórias dos outros. Um pouco parecido com alguém que eu conheço. Quando ela consegue roubar as memórias das pessoas, ela consegue transformar essas memórias em peças de xadrez, que no caso podem ser destruídas por ela, e se elas forem destruídas, a pessoa perde essas memórias. Em um determinado caso específico, enquanto ela enfrentava o Josuke, o protagonista da parte 8, ela conseguiu roubar o próprio stand dele, que no caso, se ela apertasse e destruísse aquela peça de xadrez que tinha o stand dele, ela poderia machucar ou até mesmo matar o Josuke. O motivo dela estar tão baixo na lista é que se você quiser sua memória de volta, até mesmo seu stand, você simplesmente só precisa pisar na sombra dela. Além de que para ela roubar essas memórias e essas coisas, ela precisa de uma condição específica para poder fazer isso. Em quinto lugar, a gente tem a Yasuho Hirose com o stand Paisley Park. Esse stand tem o poder de guiar. Basicamente ele funciona como um GPS que diz para as pessoas que são aliadas de Yasuho, ou ela mesma, onde eles devem ir para que alguma coisa ruim não aconteça com eles. Além de que o stand dela também tem tipo um poder de questionário, onde ele vai dar duas opções para Yasuho para ela escolher, e pode ser tipo, por exemplo, entre uma escada e uma bola de basquete, e ela tem que escolher qual desses dois ela quer, que esse item simplesmente vai surgir na frente dela ou em algum lugar próximo para poder ajudar ela de algum jeito. Sem falar que ela pode manipular eletrônicos também de uma forma parecida com o Ultra T do Ben 10. A Yasuho só não tá mais alto na lista, porque se ela se enfrenta em algum eletrônico, ela fica muito invulnerável, além de que o próprio stand é bem fraco e não é muito resistente. Em sexto lugar, a gente tem a Lisa Lisa. Ela é bem controversa, já que ela não tem nenhum stand e tecnicamente não poderia lutar com outras pessoas que têm stand. Porém, ela tem vários feitos, como por exemplo se defender de bala usando só o cachecol do Ramon, além de poder dar piruleta, bater nos outros com chute, esse tipo de coisa. O motivo dela não estar mais alta nessa lista é que apesar do Ramon ser forte contra pessoas que não são só vampiros, ele não consegue se equiparar à força dos stands que ainda estão por vir. Em sétimo lugar, a gente tem a Mariah, ou Maria, com seu stand Bastet. O poder desse stand é basicamente fazer qualquer um que toque nele ficar vítima do magnetismo que ele vai proporcionar no corpo dessa pessoa. Esse magnetismo pode puxar qualquer tipo de coisa metálica, desde uma moeda até mesmo um carro para cima da pessoa, o que pode ser bem perigoso. O problema desse stand é que, além dele não ter nenhuma força física ou resistência, a Mariah tem que ficar perto da pessoa para o magnetismo funcionar, o que deixa ela bem vulnerável. Em oitavo lugar, a gente tem a Guess com o seu stand Google Dolls. Esse stand tem o poder de deixar as pessoas pequenas, igualzinho ou pelo menos muito similar com o do Formagio e seu stand Little Fit da parte 5.
Apesar de poderoso, esse stand tem uma fraqueza bem grande, é que ele não é forte e nem resistente. Em nono lugar, a gente tem a Hato Higashitaka. O stand dela, Walking Hurt, tem um dos poderes mais estranhos de JoJo, já que o poder dele é fazer com que a Hato possa criar espinhos do calcanhar dela ou do pé. Apesar dele não parecer ser forte, ele é sim, já que ele consegue furar uma parede de tijolos e até mesmo um crânio humano. Em décimo lugar, a gente tem a Yukako da parte 4. O stand dela, Love Deluxe, tem o poder de dar a ela a função dela controlar o cabelo dela do jeito que ela quiser. Esse cabelo ele é bem forte e resistente, já que ele consegue levantar pessoas e diversos objetos. Em 11º lugar, a gente tem a Trish Una, com o seu stand Spice Girl. Ele tem força e resistência de nível médio, mas esse stand realmente brilha com seu poder, que é deixar as coisas moles, fazendo objetos extremamente perigosos que nem tiro de bala, espinhos, esse tipo de coisa, ficar extremamente flácido e não fazer com que ela se machuque. Em 11º lugar, a gente tem a Mirachon, com o seu stand Marilyn Manson. Os status desse stand são bem fortes, já que ele é bastante resistente e poderoso. Porém, onde esse stand brilha, é também onde ele tem sua maior fraqueza, já que seu poder só se ativa quando ela faz uma aposta com alguém. E que caso ela vença, o perdedor vai ter que pagar esse preço de qualquer jeito, mesmo que certas partes do seu corpo tenham que ser removidas para isso acontecer. Em 13º lugar, a gente tem a Kato Higashitaka. O seu stand Space Trucking tem o poder de cartas, onde basicamente essas cartas possuem o poder de armazenar qualquer coisa lá dentro. O perigo desse stand vem quando ela decide, por exemplo, remover uma parte do seu corpo, como a mão, boca, cabeça, o que de certa forma poderia te matar. Em 14º lugar, a gente tem a L.A. Boom Boom. O stand dela, Tomb of the Boom, é mais um stand que tem um poder muito similar com outro personagem da parte 5. Já que ela consegue controlar o ferro na areia e até mesmo manipular as partículas de ferro dentro do seu sangue. Em 15º lugar, a gente tem a Hot Pants e seu stand Cream Starter. Este tem um poder extremamente versátil, já que ele consegue controlar a carne em geral, fazendo com que seu spray possa expelir ou sugar a carne dos outros ou dela mesma. Em 16º lugar, a gente tem a antagonista Enya. O seu stand Justice é extremamente poderoso, já que ele pode controlar você de qualquer forma, fazendo você basicamente virar um boneco dela. Em 17º lugar, a gente tem a Kanin Jimura e seu stand Born This Way. Esse é um stand automático que vai ficar seguindo a sua vítima até ela estar morta ou simplesmente não conseguir mais segui-la. Onde que além disso, ele é extremamente resistente e forte, já que ela conseguiu até mesmo resistir os socos do Soft Wedge do Josuke. Onde tecnicamente seu poder principal é fazer uma frente fria de gelo, que pode criar espinhos, te perfurar ou até mesmo fazer com que você congele totalmente. Em 18º lugar, a gente tem a queridinha de muitos, a Foo Fighters ou FF. A extensão do seu poder é bem complexo, já que em resumo, a FF é o próprio stand, mas ela pode reconstituir-se, encher e selar as feridas dos outros com a sua carne, curando-as, como também ela pode fazer uma espécie de arma com as suas mãos e atirar sua própria carne como fosse uma bala de uma arma. Além de que, se não faltasse mais poder, ela também pode se regenerar muito rápido. O seu maior problema e fraqueza é que a FF é extremamente dependente de água. Se ela não tiver, a probabilidade dela morrer é bem alta. Em 19º lugar, a gente tem a Hermes Costello e seu stand Kiss. E você que já leu a parte 6 ou já assistiu, você me pergunta como a Hermes está tão alta nessa lista, já que o poder dela não é extremamente forte, pois ele basicamente se baseia nos adesivos que o próprio stand dela cria. E esses adesivos, quando colocados em algum lugar e depois retirados, duplicam aquela coisa que foi retirada, fazendo, por exemplo, com que ela pudesse criar um braço extra que faria com que ela batesse mais de uma vez. O problema é que depois de um determinado tempo, essa coisa duplicada volta de onde ela veio, e quando isso acontece, ela causa algum tipo de dano, podendo até mesmo se machucar ou machucar até mesmo aliados. Porém, o motivo dela estar aqui é um pouco mais besta do que isso. Porque se você parar para olhar os status do stand dela, eles são literalmente iguaizinhos ao Star Platinum do Jotaro. O que faz a gente duvidar um pouco, mas se está escrito, então está escrito. E agora no top 5 da lista, em 20º lugar, a gente tem a Mitsuba Higashitaka e seu stand Awakening Tree Leaves. Esse stand tem o poder de criar pequenas flechas que apontarão para alguma direção. Quando isso é feito, qualquer coisa que tenta vir na direção oposta, seja objeto ou energia, vai obrigatoriamente na direção que essa seta está apontando. Isso basicamente faz com que ela fique imune a qualquer coisa que tente entrar na barreira dela e ela não queira. Sem falar também que ela pode pegar pequenos objetos ou até grande e apontar para uma direção e fazer com que ele entre em uma determinada parte do seu corpo. Agora, em quarto lugar, estando na posição 21ª, a gente tem a Miyuka Miller. O seu stand Jailhouse Lock
tem um poder bem simples. Basicamente, se ele te atingir, você só vai poder aprender 3 coisas de uma vez. Apesar de não parecer ser muito poderoso, esse stand é extremamente perigoso, já que uma pessoa que é afetada por esse efeito fica incapacitada de realizar qualquer ação que ela deseje ou planejou, fazendo com que a pessoa fique tão vulnerável, mas tão vulnerável, que a Miller pode simplesmente andar do lado do inimigo dela que ele não vai conseguir fazer nada contra ela, porque ele simplesmente não consegue lembrar dela ou aprender que ela é o inimigo dele. Em terceiro lugar, estando na posição 22ª, a gente tem o personagem que particularmente é meu favorito e o que me inspirou a fazer esse canal, a Jolyne Cujo. O stand dela, Stone Free, tem uma gama diversa de poderes, mas em resumo, ela pode controlar fios e cordas. Sem falar que o stand dela é muito forte, muito rápido e muito resistente, se assemelhando bastante com a do seu pai. Porém, o seu poder brilha mesmo na sua versatilidade gigantesca. Por exemplo, olha essa página desse mangá que explica exatamente cada coisa que a Jolyne pode fazer. Além disso, a Jolyne já conseguiu derrotar uma boa maioria dos personagens que apareceram nesta lista. E agora, em 23º lugar, e na segunda posição, a gente tem a Midler, com seu stand High Priestess. O stand dela é bem simples, mas extremamente perigoso, já que o poder é basicamente controlar o minério, fazendo com que o stand possa se transformar em qualquer coisa que tenha essa propriedade. E sua força está na sua simplicidade, já que o stand é rápido e extremamente forte, já que ele conseguiu quebrar o braço do Joseph extremamente rápido. E o que demonstra perfeitamente seu nível de poder é que ela quase conseguiu derrotar o Avidol, o Polnareff, Kakyoin, Joseph e o Jotaro de uma vez só. Ela só perdeu mesmo porque o Star Platinum é o Star Platinum. E agora, estando em 24º lugar e em primeira posição, a personagem feminina mais poderosa de Jojo é a Lucy Steel. E eu já vou te dizer o porquê. Pois, embora seja inteligente e corajosa, a Lucy não possui uma habilidade especial que ela seja capaz de controlar. Mas, quando ela fica sob a influência do cadáver santo completo dentro dela, ela ganha a habilidade, ou o stand, chamado de Ticket to Ride, onde essa habilidade, ou stand, dá o poder de Lucy poder criar lâminas de lágrimas. E apesar delas não realmente poderem cortar alguém ou machucar, elas fazem com que uma pessoa vire, entre aspas, o alvo do poder dela, que é a proteção divina. Essa habilidade literalmente protege a Lucy de qualquer ataque que é desferido contra ela, fazendo com que o ambiente ou alguma coisa a proteja, o que faz dela praticamente intangível e inalcançável, além de ser extremamente perigoso, já que isso pode também acabar te matando. E assim, a gente termina a lista das personagens femininas mais poderosas de Jojo. Eu espero que você tenha curtido o vídeo e que eu tenha vencido a aposta. É isso, até mais!